Uma empregada sussurrou apenas 2 palavras que mudaram para sempre a vida de um milionário arrogante. Esperança trabalhava há anos naquela mansão, invisível aos olhos de todos, especialmente do patrão que nem sabia seu nome. Mas quando ela disse, "Fique em silêncio", tudo mudou completamente. O som do cristal se estilhaçando no chão de mármore ecoou pela mansão como um tiro. Esperança congelou, segurando ainda os cacos do vaso que acabara de escorregar de suas mãos trêmulas. Eram 5 da manhã e ela achava que estava sozinha, mas os passos pesados descendo a escadaria principal a fizeram perceber seu erro fatal. Quem foi a idiota que quebrou isso? A voz de Ricardo Vitorino trovejou pelos corredores como um furacão. O homem mais poderoso da cidade apareceu no hall principal, com o rosto contorcido de raiva. Seus olhos de aço varreram o ambiente até encontrarem a figura pequena e curvada da empregada, ajoelhada no chão tentando recolher os pedaços. "Senhor, eu posso pagar pelo prejuízo." Esperança sussurrou sem ousar levantar os olhos. Suas mãos sangravam pelos cortes dos cacos, mas ela continuava juntando os pedaços como se isso pudesse desfazer o desastre. "Pagar?" Ricardo deu uma gargalhada cruel que fez Esperança se encolher ainda mais. "Você sabe quanto custou essa peça? Mais do que você ganha em 5 anos, sua incompetente." Ele se aproximou, pisando propositalmente próximo aos cacos, fazendo Esperança recuar. "Não consigo nem lembrar seu nome direito. É Esperança? Esperança? Tanto faz. Você é só mais uma que não sabe fazer direito nem o básico." "Esperança, senhor. Meu nome é Esperança." Ela finalmente ergueu o olhar e por um breve segundo, Ricardo viu algo nos olhos castanhos dela que o incomodou. Não era medo, não era submissão, era algo que ele não conseguia decifrar, algo profundo demais para uma simples empregada. O momento foi interrompido pela chegada de Dúlcia, a governanta principal, seguida por mais 2 funcionários que haviam sido acordados pelo barulho. "Senhor Vitorino, o que aconteceu?" Dúlcia perguntou, avaliando rapidamente a situação. "O que aconteceu é que vocês contrataram uma desastrada que acabou de destruir uma peça de família." Ricardo apontou para a Esperança como se ela fosse um inseto repugnante. Esta mulher não serve nem para limpar o chão direito." "Senhor, por favor." Dúlcia tentou interceder, mas Ricardo a cortou com um gesto brusco. "Não quero desculpas. Quero ela fora da minha vista. E desconte o prejuízo do salário de todas vocês, já que não sabem contratar pessoas competentes." Ele se virou para sair, mas parou quando ouviu a voz baixa, porém firme, de Esperança. "O senhor está certo." Esperança se levantou lentamente, limpando as mãos ensanguentadas no avental. "Eu não sirvo nem para limpar o chão direito, mas o senhor também não serve nem para ser um ser humano decente." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Dúlcia levou a mão à boca, horrorizada. Os outros funcionários se entreolharam com pânico. Ninguém, absolutamente ninguém, havia falado daquele jeito com Ricardo Vitorino em toda sua vida. Ricardo se virou lentamente, seus olhos brilhando com uma fúria perigosa. "O que você disse?" "O senhor me ouviu perfeitamente." Esperança manteve o queixo erguido, mesmo com lágrimas começando a escorrer por seu rosto. "Há 3 anos trabalho nesta casa. 3 anos limpando, organizando, cuidando de cada canto como se fosse meu próprio lar. E o senhor nunca, nem uma vez, disse bom dia ou obrigado. Nunca perguntou se eu estava bem quando cheguei machucada do outro emprego. Nunca notou quando eu trabalhei doente para não faltar. Para o senhor eu sou invisível. Somos todos invisíveis. Como ousa me dar sermão, sua..." Ricardo avançou em direção a ela, mas Esperança não recuou nem 1 centímetro. "Sua o quê, senhor? Empregada? Pobre? Mulher que não tem valor?" As lágrimas agora caíam livremente, mas sua voz se tornava mais forte a cada palavra. "O senhor tem dinheiro, tem poder, tem tudo o que imagina que importa, mas não tem uma única pessoa no mundo que o ame de verdade. E sabe por quê? Porque para ser amado, primeiro é preciso enxergar que outras pessoas existem." Dúlcia estava praticamente tendo um ataque de pânico. "Esperança, pare. Pelo amor de Deus, pare." Mas Esperança não parou. Algo havia se rompido dentro dela, como uma represa que finalmente cedeu, depois de anos aguentando pressão.
Todos os dias eu chego aqui às 5 da manhã e saio às 10 da noite. Todos os dias cuido desta casa como se cuidasse da minha própria família. E o senhor me trata como se eu fosse nada. Como se minha vida, meus sentimentos, meus sonhos não valessem absolutamente nada. Seus sonhos? Ricardo riu com desprezo. Mas havia algo diferente em seu tom agora, menos seguro. Que sonhos uma empregada doméstica pode ter? A pergunta atingiu Esperança como um soco no estômago. Ela fechou os olhos por um momento, e quando os abriu, havia uma tristeza tão profunda ali que até mesmo Ricardo sentiu um desconforto estranho. O senhor realmente quer saber? Esperança perguntou, sua voz agora carregada de uma dor que fazia todos os presentes se sentirem pequenos. Eu sonho que um dia vou poder pagar a cirurgia do meu filho sem ter que trabalhar 18 horas por dia. Sonho que vou poder estudar de novo, terminar minha faculdade que larguei quando fiquei viúva. Sonho que um dia alguém vai me ver, não como uma empregada, mas como Esperança, a mulher que perdeu o marido em um acidente, que cria um menino de 8 anos sozinha, que já foi outras coisas além de alguém que limpa a casa dos outros. O ambiente ficou completamente silencioso. Até mesmo Ricardo parecia ter perdido as palavras. Os outros funcionários olhavam para a Esperança com uma mistura de admiração e terror. Mas o senhor tem razão sobre uma coisa. Esperança continuou, enxugando as lágrimas com as costas da mão. Eu não sirvo para limpar o chão direito, porque toda vez que me ajoelho para esfregar estas pedras caras, eu lembro que já fui executiva em uma empresa de consultoria. Lembro que já tomei decisões importantes, que já usei terno e salto alto, que já fui respeitada pelo que tinha na cabeça, não apenas pela minha capacidade de deixar tudo brilhando. Ricardo piscou, como se tivesse sido esbofeteado. Você... O quê? Sim, senhor. Antes de me tornar sua empregada invisível, eu tinha uma carreira, uma vida diferente. Mas a vida tem dessas viradas cruéis, não é mesmo? Um dia você está no topo, no outro está de joelhos limpando o chão para homens que acham que valem mais que você só porque nasceram com privilégios. Dúcia e os outros funcionários estavam boquiabertos. Em 3 anos, ninguém sabia nada sobre o passado de Esperança, além do básico que estava em sua ficha de funcionária. Ricardo se aproximou dela, desta vez sem agressividade, apenas com uma curiosidade perturbadora. Se você já foi executiva, como acabou aqui? Esperança sorriu. Mas era um sorriso triste, carregado de memórias dolorosas, porque às vezes a vida nos ensina que não importa quem fomos, importa quem estamos dispostos a ser quando perdemos tudo. Ela se abaixou e pegou o último caco grande do vaso, olhando seu próprio reflexo distorcido no cristal. Eu me tornei alguém que luta por cada centavo para salvar a pessoa mais importante da minha vida. E se isso significa ser invisível para homens como o senhor, então que seja. Ricardo ficou em silêncio, observando-a recolher os últimos pedaços. Havia algo hipnotizante na maneira como ela se movia, como se cada gesto carregasse uma história não contada. Por que você não disse nada antes? Sobre sua formação, seu passado? Ele perguntou, e pela primeira vez em 3 anos, sua voz não tinha tom de comando quando se dirigia a ela. Esperança se levantou com os cacos nas mãos, olhando diretamente nos olhos dele. Porque homens como o senhor não perguntam. Vocês apenas assumem que somos exatamente aquilo que vem na superfície. Uma empregada é só uma empregada. Uma mulher pobre é só uma mulher pobre. Nunca passa pela cabeça de vocês que talvez tenhamos caminhado por lugares que vocês nem imaginam. Foi então que aconteceu algo que ninguém esperava. O celular de Ricardo tocou com urgência, e a voz desesperada de Augusto, seu assistente principal, ecoou pelo speaker. Senhor Vitorino, graças a Deus, temos uma emergência. Os documentos da fusão com a Corporação Atlântida desapareceram. Alguém teve acesso ao cofre do escritório e levou tudo. A reunião é em 2 horas e sem aqueles papéis, perdemos o negócio de 100 milhões. Ricardo empalideceu. Era o negócio mais importante da sua vida, o que consolidaria definitivamente seu império. Como assim desapareceram? Quem tinha acesso? Só o senhor e eu. Mas quando cheguei agora, o cofre estava aberto e vazio. O sistema de segurança foi desativado por dentro, senhor. Alguém que conhece a casa e os códigos fez isso. Ricardo olhou ao redor, suspeitando de todos. Dúcia, os funcionários,
Todos pareciam culpados sob seu olhar paranoico. Reúnam todos os empregados. Agora! Alguém aqui me traiu! Foi então que Esperança deu um passo à frente, ainda segurando os cacos cortantes. Senhor Vitorino, ela disse calmamente, os documentos não foram roubados. Todos se viraram para ela, inclusive Ricardo, que estava agora visivelmente desesperado. Como você sabe disso? Esperança respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante da sua vida. Porque eu sei onde eles estão. O mundo parou. O celular escorregou da mão de Ricardo. Dúlcia deixou escapar um grito abafado. Você? Ricardo sussurrou, como se não conseguisse processar a informação. Você roubou meus documentos? Esperança manteve o olhar firme, mesmo com todos os olhos na sala fixados nela. Não, senhor, eu os salvei. E então, com toda a calma do mundo, ela soltou os cacos no chão que se estilhaçaram novamente em 1000 pedaços e disse as palavras que mudariam tudo. Seu próprio irmão veio aqui ontem à noite e levou os originais. Mas eu fiz cópias de tudo antes que ele chegasse. O silêncio na mansão era tão denso que parecia sólido. Ricardo Vitorino olhava para a Esperança como se ela fosse uma aparição, algo impossível que havia se materializado diante dele. Cópias? Seu irmão? As palavras ecoavam em sua mente sem fazer sentido. Você está mentindo. Ele sussurrou, mas sua voz tremia. Meu irmão, não. Tomás jamais faria isso comigo. Esperança se abaixou e pegou sua bolsa do canto da sala, que sempre ficava ali durante seu turno. Com movimentos calmos e precisos, ela abriu o zíper e retirou uma pasta plastificada. O som do papel sendo manuseado cortou o silêncio como uma lâmina. Contrato de fusão com a Corporação Atlântida, página 17. Cláusula especial sobre distribuição de lucros. Esperança leu sem nem mesmo olhar para o documento. Valor total da operação, 103 milhões de reais. Prazo de assinatura, hoje, meio-dia. Ela ergueu os olhos para Ricardo. Devo continuar? Ou o senhor quer verificar se são mesmo as cópias dos documentos que sumiram? Dúlcia estava praticamente hiperventilando. Os outros funcionários se entreolhavam, sem saber se deviam sair correndo ou continuar assistindo ao impossível acontecendo diante de seus olhos. Ricardo arrancou a pasta das mãos de Esperança com tanta força que quase a derrubou. Seus olhos percorreram rapidamente as páginas, e a cada segundo que passava, sua expressão se tornava mais incrédula. Quando você... Ele parou de falar, incapaz de formular uma pergunta coerente. Quando seu irmão chegou aqui ontem à noite, eram 2h15 da madrugada. Esperança respondeu a pergunta não formulada. Ele usou a chave que o senhor deu para ele no mês passado, quando brigaram e fizeram as pazes. Entrou pelo escritório, desativou o alarme usando o código que só vocês dois conhecem e abriu o cofre. Ricardo deixou os documentos caírem. Você estava aqui? À 2 da madrugada? Eu nunca saí, senhor. A confusão no rosto de Ricardo era total. Como assim nunca saiu? Seu turno termina às 10 da noite. Esperança trocou um olhar rápido com Dúlcia, que fez um gesto quase imperceptível com a cabeça. Era como se uma conversa silenciosa estivesse acontecendo entre elas. Algumas coisas o senhor não precisa saber para que a casa funcione perfeitamente. Esperança disse cuidadosamente. Mas se realmente quer a verdade... Ela respirou fundo. Eu moro aqui, senhor Vitorino, há 8 meses. Quê? A explosão de Ricardo fez todos pularem. Como assim mora aqui? Em que quarto? Por que ninguém me contou isso? Dúlcia finalmente encontrou coragem para falar. Senhor, a Esperança... Ela estava passando por dificuldades. Perdeu o apartamento onde morava com o filho, e eu ofereci o quartinho dos fundos, aquele que o senhor nem sabe que existe, ao lado da lavanderia. E você achou que podia tomar essa decisão sozinha? Ricardo berrou, mas depois parou abruptamente. Espera, com o filho? Que filho? Esperança fechou os olhos por um momento, como se estivesse reunindo forças para o que viria a seguir. Meu filho Miguel, senhor. 8 anos. Ele também mora aqui. Se Ricardo tinha ficado chocado antes, agora ele parecia ter sido atingido por um raio. Há uma criança vivendo na minha casa há 8 meses e eu não sabia? O senhor nunca vai aos fundos da propriedade.
Dulcia explicou rapidamente. E o Miguel é muito quietinho, nunca incomoda ninguém. Ele fica no quartinho estudando ou brincando baixinho. A Esperança é muito cuidadosa para que ele não apareça quando o senhor está em casa. Ricardo passou as mãos pelos cabelos, completamente perdido. Isso é loucura. Isso é... Como vocês conseguiram esconder uma criança de mim na minha própria casa? Da mesma forma que conseguimos esconder que eu era executiva, que Dulcia tem 2 faculdades, que Antônio ali já foi chefe de restaurante famoso e que Marieta costumava dar aulas de piano. Esperança respondeu com uma calma perturbadora. Não escondemos nada, senhor. O senhor simplesmente nunca perguntou quem somos além da função que exercemos aqui. Antônio, o jardineiro, que até então não havia falado nada, deu um passo à frente. É verdade, patrão. Trabalhei 15 anos no restaurante do Hotel Majesty antes de vir para cá. Mas o senhor nunca perguntou por que um chefe virou jardineiro. Marieta, a arrumadeira mais jovem, também se manifestou. Eu dava aulas particulares de piano para filhos de famílias ricas. Até que certas coisas aconteceram e eu precisei de um emprego mais discreto. Ricardo olhava para cada um deles como se os estivesse vendo pela primeira vez. E talvez estivesse mesmo. Mas voltemos ao que realmente importa agora. Esperança interrompeu, pegando novamente a pasta com os documentos. Seu irmão Tomás não levou apenas os contratos. Ele também fotografou todos os documentos do cofre pessoal, incluindo seu testamento e os papéis da herança da família. O sangue sumiu do rosto de Ricardo. O testamento... Mas por que ele... Porque ele descobriu que o senhor mudou tudo no mês passado. Esperança continuou, implacável. Descobriu que o senhor deixou a empresa para uma fundação de caridade em vez de para ele. Ricardo se deixou cair na poltrona mais próxima. Como você sabe disso? Eu não contei para ninguém. Nem meu advogado sabe ainda. Eu sei porque estava no escritório quando o senhor fez as alterações. Esperança revelou. O senhor estava tão concentrado que nem percebeu que eu estava limpando ali. Ouvi toda a ligação que fez para o tabelião, pedindo para preparar os novos documentos. Você ouviu? Ricardo parecia estar tendo dificuldade para respirar. Ouvi o senhor chorando também. Esperança disse suavemente, e a frase caiu como uma bomba no ambiente. Depois que desligou o telefone, o senhor chorou por quase 1 hora. Falava sozinho sobre como ninguém da família realmente se importava com o senhor, apenas com seu dinheiro. Dulcia levou a mão ao coração. Era impossível imaginar o poderoso Ricardo Vitorino chorando. Você não tinha o direito de... Ricardo começou, mas sua voz falhou. O senhor tem razão. Eu não tinha o direito de ouvir, mas também não tinha como não ouvir. E quando vi seu irmão aqui ontem à noite levando os documentos, eu soube que ele ia usar tudo isso contra o senhor. Ricardo levantou a cabeça lentamente. Como soube? Porque ele não estava sozinho, senhor. Outro silêncio mortal. Ricardo parecia ter parado de respirar. Quem estava com ele? Ele perguntou, embora parecesse ter medo da resposta. Sua cunhada Patrícia e seus 2 filhos. E também... Esperança hesitou. Também estava um homem que eu reconheci. Dr. Henrique Castilho, o advogado especialista em contestação de testamentos. Ricardo se levantou de um pulo, como se tivesse levado um choque elétrico. Henrique? Mas ele é amigo da família há décadas. Ele jamais... Jamais o quê, senhor? Ajudaria sua família a contestar um testamento em troca de uma porcentagem milionária? Esperança perguntou com uma tristeza genuína na voz. O senhor ainda não entendeu que para eles o senhor vale mais morto do que vivo? A frase atingiu Ricardo como um tiro. Ele cambaleou, tendo que se apoiar na parede. Eles querem me matar? Ele sussurrou. Não diretamente. Esperança respondeu. Mas ouvi eles conversando sobre como seria conveniente se o senhor tivesse um acidente antes de registrar o Novo Testamento. Seu irmão disse que seria uma pena se algo acontecesse com o senhor, justamente agora que estava ficando instável emocionalmente e tomando decisões irracionais. Antônio soltou um palavrão em voz baixa. Marieta cobriu a boca com as mãos. Dulcia estava visivelmente tremendo. Por isso eu fiz as cópias. Esperança continuou. Se algo acontecer com o senhor, pelo menos existe prova de suas verdadeiras intenções. E se nada acontecer, o senhor ainda tem como salvar seus negócios.
Ricardo a olhou com uma expressão completamente diferente de qualquer uma que já havia demonstrado antes. Não era raiva, não era desprezo, era algo próximo a gratidão. Por quê? Ele perguntou, sua voz quase um sussurro. Por que você fez isso? Depois de tudo depois de como eu te trato? Esperança se aproximou dele e pela primeira vez em 3 anos olhou diretamente nos olhos de Ricardo como igual para igual. Porque ontem à noite, quando ouvi o senhor chorando sozinho naquele escritório, eu reconheci aquela dor, ela disse. E sua voz estava carregada de uma emoção que fez todos os presentes se arrepiarem. Era a mesma dor que eu senti quando percebi que estava completamente sozinha no mundo. A mesma dor que sinto toda noite quando meu filho pergunta por que não temos uma família de verdade. Ricardo piscou rapidamente, como se estivesse tentando não chorar. Eu posso ser apenas uma empregada aos seus olhos, Sr. Vitorino. Posso ser invisível, sem importância, substituível. Mas eu reconheço um coração partido quando vejo um. E mesmo que o senhor nunca tenha me enxergado como ser humano, Esperança respirou fundo. Eu não conseguiria dormir sabendo que deixei outro ser humano ser destruído por pessoas que deveriam amá-lo. O telefone de Ricardo tocou novamente, quebrando o momento. Era Augusto, desesperado. Senhor, os advogados da Atlântida estão chegando. Se não tivermos os documentos em 1 hora, eles vão cancelar tudo. O senhor conseguiu descobrir quem roubou? Ricardo olhou para a Esperança, depois para os documentos em suas mãos, depois novamente para ela. Uma decisão estava sendo tomada em sua mente, algo que mudaria tudo entre eles. Augusto, ele disse sem tirar os olhos de Esperança. Cancele a reunião aqui no escritório. Vamos fazer na sala de reuniões do 30º andar. E Augusto, traga um contrato de trabalho em branco. Um contrato de trabalho, senhor? Para quem? Ricardo continuou olhando para a Esperança, que o observava com curiosidade. Para minha nova consultora pessoal. A limusine de Ricardo cortava o trânsito da cidade em direção ao escritório central, quando Esperança finalmente quebrou o silêncio que havia dominado os últimos 20 minutos. Ela nunca havia estado dentro daquele veículo luxuoso, e a proximidade com seu patrão, agora, aparentemente seu novo chefe, criava uma tensão palpável no ar. Senhor Vitorino, ela disse, ajustando a pasta com os documentos em suas mãos. Preciso que o senhor saiba que aceitar essa promoção não significa que esqueci como fui tratada. Ricardo, que havia passado todo o trajeto olhando pela janela fumegante, se virou para ela com uma expressão que misturava curiosidade e algo que poderia ser respeito. Esperança, sobre essa manhã, sobre como eu... Não. Ela o interrompeu com firmeza. Não precisa pedir desculpas. Precisa entender que isso que estou fazendo não é por gratidão. É porque meu filho Miguel precisa da cirurgia e essa oportunidade pode ser a única chance que tenho de juntar o dinheiro a tempo. Ricardo piscou, processando a informação. Que tipo de cirurgia? O coração dele nasceu com um defeito grave. Os médicos disseram que, se não operar nos próximos 3 meses... Esperança parou, incapaz de terminar a frase. Ela olhou pela janela, tentando esconder as lágrimas que teimavam em aparecer. Por que você não disse isso antes? Por que não pediu ajuda? Esperança riu, mas era um som amargo. Pedir ajuda para quem, senhor? Para o homem que nem sabia meu nome direito até esta manhã? Para alguém que me via como um móvel que andava pela casa? Ricardo baixou a cabeça, visivelmente constrangido. Eu não percebia que eu era humana. Esperança completou. Que tinha uma vida fora daquela casa. Que tinha sonhos, medos, um filho esperando que eu encontrasse uma forma de salvá-lo? O celular de Ricardo tocou, interrompendo a conversa carregada de emoção. Era Augusto, com a voz tensa de urgência. Senhor, temos um problema ainda maior. Seu irmão Tomás está aqui no escritório com os advogados. Ele está dizendo que tem procuração para representá-lo na fusão e que o senhor está indisposto. Ricardo apertou o punho. Esse maldito, Augusto, não deixe ninguém entrar na sala de reuniões. Estou chegando em 5 minutos com os documentos originais. Mas, senhor, ele está com papéis que parecem oficiais e... A ligação foi cortada abruptamente. Ricardo tentou ligar de volta, mas a chamada ia direto para a caixa postal. Eles tomaram controle do escritório, ele murmurou,
passando as mãos pelos cabelos. Tomás deve ter subornado a segurança. Ou pior, ele realmente tem uma procuração falsificada. Esperança disse calmamente, que é exatamente o que vi ele preparando ontem à noite com o Dr. Henrique. Ricardo a olhou com espanto. Você viu eles falsificando documentos? Vi muito mais que isso, senhor. Esperança respirou fundo, como se estivesse se preparando para revelar algo doloroso. Eu conhecia o Dr. Henrique de antes. Muito antes. Como assim? Ele era o advogado da empresa onde eu trabalhava. Soares e Associados, consultoria empresarial. Uma empresa pequena, mas sólida, que prestava serviços para várias corporações. Esperança parou, fechando os olhos como se estivesse revivendo uma memória traumática. Até que um dia, há 4 anos, uma fusão hostil destruiu tudo. Ricardo ficou completamente imóvel. Que empresa era essa? A empresa que o senhor comprou e desmontou para eliminar a concorrência. A empresa onde eu era diretora de projetos especiais, onde conheci meu marido, onde construí minha carreira. Esperança abriu os olhos e olhou diretamente para ele. A Soares e Associados foi desmontada peça por peça pela Corporação Vitorino há exatos 4 anos e 2 meses. O mundo parou dentro da limusine. Ricardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele estava olhando para a Esperança como se ela fosse um fantasma do seu passado que havia ganhado vida. Você, ele sussurrou. Você era Esperança Morales, diretora de projetos da Soares em Associados. A mulher que tentou negociar com seus advogados uma transição mais humana para os funcionários. A mulher que implorou para que ao menos mantivessem os projetos sociais que desenvolvíamos para comunidades carentes. Lágrimas começaram a rolar pelo rosto dela. A mulher que o senhor mandou seus seguranças escortarem para fora do prédio quando eu tentei falar com o senhor pessoalmente. Ricardo estava pálido como papel. Eu me lembro, havia uma mulher que tentou explicar que 300 famílias ficariam sem renda, que tentou mostrar os contratos sociais que seriam cancelados, deixando crianças sem escola e idosos sem assistência médica. Esperança enxugou as lágrimas com raiva. Mas o senhor não quis ouvir. Disse que negócios eram negócios, que sentimentos não pagavam dividendos. Meu Deus! Ricardo levou as mãos ao rosto. Esperança, eu não sabia que você... Que eu o quê? Que eu tinha nome? Que tinha família? Que meu marido Carlos trabalhava no mesmo projeto que eu e que o estresse de perder tudo fez a pressão dele subir tanto que teve um derrame 2 semanas depois? A voz dela estava quebrando, mas ela continuou. Que eu tive que vender tudo o que possuíamos para pagar o hospital, que cuidei dele durante meses até que ele morreu, que fiquei sozinha com um bebê e descobri que Miguel tinha problema no coração. Ricardo estava chorando abertamente agora. Esperança, por favor, eu não sabia... Se soubesse, teria feito diferente? Esperança perguntou com uma mistura de dor e desafio. Ou teria apenas encontrado uma forma mais elegante de nos destruir? A limusine parou em um sinal vermelho, e foi então que Esperança viu pelo retrovisor algo que fez seu sangue gelar. Senhor Vitorino, ela disse com urgência súbita, precisa se abaixar. Agora. O quê? Agora! Esperança se jogou sobre Ricardo, empurrando-o para baixo do banco no exato momento em que o vidro da janela traseira explodiu em 1000 pedaços. O motorista gritou e pisou no acelerador instintivamente. A limusine disparou pela avenida, enquanto mais tiros ecoavam atrás deles. Fique em silêncio. Esperança sussurrou com urgência no ouvido de Ricardo, mantendo-o pressionado contra o assoalho do veículo. Não se mexa, não fale, não respire alto. Ela podia sentir o coração dele batendo descontroladamente contra seu braço. Pela primeira vez em anos, Ricardo Vitorino estava completamente vulnerável, dependendo de alguém para sobreviver. E essa alguém era a mulher cuja vida ele havia destruído. Senhor Martinez! Esperança gritou para o motorista. Desvie para o shopping Alameda e entre no estacionamento subterrâneo. Rápido! O motorista, treinado para situações de emergência, obedeceu sem questionar. A limusine fez manobras bruscas pelas ruas, com Esperança ainda protegendo Ricardo com seu próprio corpo. Como você sabe o nome do meu motorista? Ricardo sussurrou, sua voz quase inaudível. Porque diferente do senhor,
Eu enxergo as pessoas ao meu redor. Esperança respondeu baixinho. E por que Martinez tem uma filha de 5 anos que estuda na mesma escola, onde eu queria matricular Miguel, se tivesse dinheiro? Eles ficaram em silêncio, até que a limusine finalmente parou no estacionamento subterrâneo. Martinez baixou o vidro da divisória. Senhor Vitorino, eles não nos seguiram, mas precisamos chamar a polícia e... Não! Esperança e Ricardo falaram ao mesmo tempo. Se chamarem a polícia agora, seu irmão vai alegar que foi um atentado para justificar por que assumiu seus negócios. Esperança explicou rapidamente. Ele vai dizer que o senhor está em perigo e precisa se afastar dos negócios por segurança. Ricardo se sentou lentamente, olhando os vidros quebrados ao redor. Como você sabe tanto sobre estratégias empresariais sujas? Porque eu era boa no meu trabalho, senhor Vitorino. Muito boa. Esperança também se sentou, sacudindo os cacos de vidro da roupa. E porque nos últimos 4 anos, enquanto limpava sua casa, eu estudava. Li todos os seus contratos, todas as suas estratégias, todos os seus planos de negócios que ficavam espalhados pelo escritório. Você estudou meus negócios? Estudei para entender como homens como o senhor pensam. Para entender como proteger pessoas como eu de homens como o senhor. Esperança pegou seu celular e começou a discar. E agora vou usar tudo que aprendi para salvar sua vida. Quem você está ligando? Para alguém em quem eu confio mais que em qualquer advogado caro. Esperança colocou o telefone no ouvido. Alô, Dúcia. Sou eu. Preciso que você vá até o quartinho dos fundos e pegue a pasta vermelha que está dentro da mala debaixo da cama. Sim, aquela pasta. E Dúcia, preciso que você mantenha Miguel dentro de casa, trancado, até eu voltar. Esperança, o que está acontecendo? A voz preocupada de Dúcia ecoou pelo telefone. O que eu sempre soube que poderia acontecer. O passado voltou para cobrar sua dívida. Ricardo observava cada movimento dela, cada palavra, como se estivesse vendo uma pessoa completamente diferente. Que pasta é essa? Esperança desligou o telefone e se virou para ele com uma determinação que ele nunca havia visto antes. A pasta com todas as provas que juntei durante esses 4 anos. Provas de todas as empresas que o senhor destruiu, todas as famílias que prejudicou, todas as vidas que arruinou. Ela fez uma pausa. E também todas as provas das coisas ilegais que sua família fez para tentar controlá-lo. Ricardo engoliu em seco. Você está me chantageando? Não, senhor Vitorino. Esperança pegou sua mão e pela primeira vez em 4 anos de convivência, tocaram pele com pele. Eu vou usar tudo isso para nos salvar. Para salvar você, para salvar meu filho e para garantir que sua família nunca mais possa machucar ninguém. Por quê? Ricardo perguntou, sua voz carregada de emoção. Depois de tudo que eu fiz com você, com sua família, por que você quer me salvar? Esperança olhou nos olhos dele e Ricardo viu ali uma profundidade de dor e força que o fez se sentir pequeno. Porque Miguel me ensinou algo que o senhor nunca aprendeu. Ela disse suavemente, que a vingança só funciona quando você se torna igual à pessoa que te machucou, e eu me recuso a ser como o senhor era. Martinez baixou novamente o vidro. Senhor, decidiu o que vamos fazer? Ricardo continuou olhando para a Esperança, processando tudo o que havia acontecido, tudo o que havia descoberto, tudo o que havia perdido e encontrado naqueles últimos minutos. Vamos confiar na Esperança, ele disse finalmente. E Martinez, obrigado por nos salvar. O motorista sorriu pelo retrovisor. De nada, patrão. Mas quem realmente nos salvou foi ela. Eu nem tinha visto os atiradores. Ricardo se virou para a Esperança com admiração genuína. Como você viu? Porque pessoas como eu sempre precisam estar alertas, senhor Vitorino. Pessoas invisíveis aprendem a ver perigos, que pessoas importantes nem imaginam que existem. O telefone de Esperança tocou no exato momento em que ela, Ricardo e Martinez chegavam de volta à mansão pelos fundos da propriedade. Era Dúcia, e sua voz tremia de uma forma que fez o coração de Esperança disparar. Esperança, graças a Deus você atendeu. Tem algo muito errado acontecendo aqui. O que foi? Miguel está bem? Esperança saltou da limusine antes mesmo dela parar completamente. O Miguel está bem, está aqui comigo no quartinho. Mas Esperança, tem gente na casa. Gente que não deveria estar aqui. Ricardo, que havia ouvido a conversa,
Ficou imediatamente alerta. Que tipo de gente? 2 homens de terno entraram pela porta da frente há 20 minutos. Disseram que eram da imobiliária e que vinham avaliar a propriedade para venda. Dúcia estava claramente assustada. Mas Esperança, eles não eram da imobiliária. Um deles eu reconheci. É aquele investigador particular que trabalha para a família do Sr. Ricardo. Valentim Rocha, Ricardo murmurou, seu rosto ficando sombrio. Tomás deve ter contratado ele para procurar evidências contra mim. Esperança estava correndo em direção aos fundos da casa, com Ricardo logo atrás. Dúcia, vocês conseguiram pegar a pasta vermelha? Conseguimos, mas... A voz de Dúcia falhou. Esperança, quando fomos pegar, descobrimos que alguém já tinha vasculhado seu quartinho. Suas coisas estavam todas reviradas. Esperança parou de correr tão abruptamente que Ricardo quase colidiu com ela. Como assim reviradas? Quando? Deve ter sido de manhã cedo, antes de você sair com o Sr. Ricardo. Quem fez isso sabia exatamente onde procurar. Foram direto na mala debaixo da cama. O sangue sumiu do rosto de Esperança. A pasta estava lá? Estava, mas... Dúcia hesitou. Esperança, algumas páginas foram arrancadas. Parece que levaram documentos específicos e deixaram outros. Ricardo olhou para Esperança com preocupação crescente. Que documentos eram esses que sumiram? Os mais importantes, Esperança respondeu, sua voz quase um sussurro. As provas das transferências bancárias suspeitas da sua família, os registros das empresas fantasma que seu irmão usa para lavar dinheiro e... Ela parou, como se não quisesse continuar. E o quê? E as fotos que tirei da reunião secreta que sua família fez há 6 meses para planejar como tirar você da presidência da empresa. Ricardo ficou boquiaberto. Que reunião? Que fotos? Senhor, tem muita coisa que o senhor não sabe sobre sua própria família. Esperança retomou a corrida em direção ao quartinho dos fundos. Coisas que eu descobri ouvindo conversas, vendo documentos que eles deixavam espalhados, fotografando reuniões que achavam que eram secretas. Eles chegaram ao pequeno cômodo onde Esperança e Miguel moravam. A porta estava entreaberta e realmente parecia que um furacão havia passado por ali. Roupas espalhadas, gavetas abertas, até mesmo o colchão estava fora do lugar. Mamãe! Uma voz pequena e assustada ecoou de trás de Dúcia. Esperança se ajoelhou e abriu os braços para receber Miguel, um menino pequeno para seus 8 anos, com olhos grandes e expressivos que espelhavam a inteligência da mãe. Meu amor, está tudo bem. Mamãe está aqui agora. Ela o abraçou com força, mas Ricardo pôde ver que suas mãos tremiam. Mamãe, os homens maus estavam procurando seus papéis importantes, Miguel disse com a seriedade de uma criança que cresceu aprendendo a ser cautelosa. Eu vi eles pela fresta da porta quando a tia Dúcia me escondeu no armário. Você os viu bem, meu amor? Conseguiria descrevê-los? Miguel assentiu. Um era o homem que veio aqui aquela noite com o irmão do patrão. O que você disse que era perigoso. Ricardo se aproximou lentamente. Era a primeira vez que via o filho de Esperança, e a semelhança entre mãe e filho era impressionante. Mas havia algo mais nos olhos do menino. Uma maturidade precoce que vem de passar por dificuldades cedo demais. Miguel, Esperança disse suavemente, este é o Sr. Ricardo. Ele é um amigo da mamãe. O menino olhou para Ricardo com curiosidade, mas sem medo. Você é o patrão que a mamãe cuida? A pergunta simples atingiu Ricardo como um soco. Cuida. Não trabalha para, ou serve. Cuida. É, Miguel, sua mãe cuida muito bem de mim. Ricardo respondeu, sua voz estranhamente emocionada. Ela cuida de todo mundo, Miguel disse orgulhosamente. Ela disse que cuidar das pessoas é o trabalho mais importante do mundo, mesmo quando as pessoas não percebem. Dúcia se aproximou com a pasta vermelha nas mãos. Esperança, conseguimos salvar a maior parte, mas... Ela abriu a pasta e mostrou as páginas restantes. Levaram especificamente os documentos sobre as contas bancárias no exterior. Esperança pegou a pasta e folheou rapidamente. Seu rosto foi ficando cada vez mais pálido. Isso é muito pior do que imaginei, ela murmurou. Eles não levaram esses documentos para se proteger. Levaram para usar contra mim. Como assim? Ricardo perguntou. Porque agora eles sabem que eu sei sobre o dinheiro sujo.
E sabem que tenho provas de outras coisas também. Esperança se sentou pesadamente na cama desarrumada. Eles vão usar isso para me incriminar. Te incriminar como? Vão dizer que eu roubei essas informações para chantagear a família, que eu sou uma empregada desonesta que abusou da confiança para obter acesso a documentos confidenciais. Esperança riu amargamente. E a verdade é que tecnicamente é isso mesmo que eu fiz. Ricardo se sentou ao lado dela. Mas você fez isso para se proteger. Você acha que isso importa para um juiz? Uma empregada doméstica contra a família Vitorino? Esperança olhou para Miguel, que estava brincando silenciosamente no canto do quarto. Eles vão me prender e meu filho vai ficar órfão. Não, Ricardo disse com firmeza. Isso não vai acontecer. Eu não vou deixar. E como o senhor vai impedir? Sua própria família está tentando destruí-lo. Foi então que o telefone de Ricardo tocou. Era um número desconhecido, mas ele atendeu mesmo assim. Ricardo? A voz do outro lado era de Tomás, mas havia algo diferente nela. Algo triunfante. Irmãozinho querido, precisamos conversar. Tomás, onde você está? O que fizeram com o meu escritório? Eu estou protegendo os interesses da família, como sempre faço. Mas descobri algo interessante sobre sua nova consultora. Tomás fez uma pausa dramática. Você sabia que a querida Esperança é uma criminosa? Ricardo olhou para a Esperança, que havia ouvido a pergunta. Ela balançou a cabeça tristemente, como se soubesse o que viria a seguir. Do que você está falando? Estou falando de roubo de documentos confidenciais, invasão de privacidade, chantagem. Deve continuar? Tomás estava claramente se divertindo. Temos provas de tudo, irmão. Fotos, documentos, evidências de que ela vasculhou seus arquivos pessoais durante anos. Ela estava se protegendo. Ah, então você admite que sabia? Tomás riu. Isso é perfeito. Agora temos provas de que você estava conivente com as atividades criminosas dela. Esperança fez sinal para Ricardo desligar, mas ele continuou na linha. O que você quer, Tomás? Quero que você venha para casa, sozinho, sem sua nova cúmplice. Temos muito o que conversar sobre o futuro da empresa e sobre o futuro dela. Se você fizer qualquer coisa contra a Esperança... Não preciso fazer nada contra ela, irmãozinho. A justiça vai fazer por mim. A menos que... Tomás deixou a frase no ar. A menos que o quê? A menos que você seja sensato. Assine a procuração que preparamos, se afaste dos negócios por motivos de saúde e talvez consideremos não apresentar as provas contra sua empregadinha favorita. Ricardo olhou para a Esperança, que estava abraçada com Miguel. Depois olhou para Dúlcia, que observava tudo com um horror. Finalmente, olhou ao redor do quartinho simples, onde mãe e filho moravam, e percebeu algo que nunca havia notado antes. Era o único lugar em toda sua mansão que realmente parecia um lar. Tomás, ele disse finalmente, vou fazer algo que deveria ter feito há muito tempo. Que bom, sabia que você ia... Vou contar toda a verdade para a polícia. Sobre você, sobre o dinheiro sujo, sobre as empresas fantasma, sobre tudo. Ricardo se levantou, e sua voz estava mais firme do que havia estado em anos. E sabe por que vou fazer isso? Tomás ficou em silêncio. Porque uma mulher que eu destruí, que tinha todos os motivos para me odiar, salvou minha vida hoje, e me ensinou que às vezes fazer a coisa certa é mais importante do que se proteger. Você perdeu a cabeça, Ricardo. Se fizer isso, vai destruir toda a família. Não, Tomás. Vou libertar toda a família, pela primeira vez em décadas. Ricardo desligou o telefone e se virou para a Esperança. Esperança, preciso te pedir uma coisa. O que for, senhor? Pare de me chamar de senhor. Meu nome é Ricardo, e eu gostaria muito que você me ensinasse como ser uma pessoa melhor. Esperança olhou para ele por um longo momento, depois olhou para Miguel, que havia parado de brincar e estava observando os adultos com atenção. Miguel, ela disse suavemente, o que você acha? Damos uma chance para o Ricardo aprender a ser uma pessoa boa? O menino estudou Ricardo com seriedade, depois sorriu. Mamãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. Mas, ele levantou o dedo indicador com gravidade. Só uma. O som da sirene de ambulância cortando a madrugada fez Esperança acordar em sobressalto. Eram 3h40 da manhã, e ela estava dormindo no sofá da sala principal da mansão.
Ricardo havia insistido que ela e Miguel não deveriam mais ficar no quartinho dos fundos depois de tudo que havia acontecido. Mas não era uma ambulância comum passando na rua. O som estava ficando mais próximo, até que parou bem em frente ao portão da mansão. Mamãe, o que é isso? Miguel apareceu na escada, esfregando os olhos sonolentos. Esperança correu até a janela e viu a ambulância estacionada do lado de fora, com paramédicos descendo rapidamente. Seu coração disparou quando viu quem estava sendo carregado numa maca. Dúcia! Ela gritou, correndo para a porta da frente. Ricardo apareceu no topo da escada, usando um roupão. O que está acontecendo? É a Dúcia. Ela está sendo levada numa ambulância. Esperança já estava abrindo a porta quando um dos paramédicos se aproximou. Senhora, a paciente estava pedindo para chamar Esperança. É a senhora? Sim, sou eu. O que aconteceu com ela? Encontramos ela desmaiada na cozinha da propriedade vizinha, onde trabalha como diarista nas madrugadas. Aparentemente sofreu um colapso. Ela repetia seu nome e dizia que era urgente falar com a senhora. Ricardo desceu correndo as escadas. Eu vou com vocês. Senhor Ricardo, alguém precisa ficar com Miguel, Esperança disse, mas sua voz estava trêmula de preocupação. Mamãe, eu posso ir também. Quero ver a tia Dúcia. Miguel desceu as escadas de pijama, claramente assustado. Vamos todos, Ricardo decidiu. Martinez pode nos levar e seguir a ambulância. Durante o trajeto até o Hospital São Bento, Esperança segurava a mão de Miguel enquanto tentava controlar o pânico. Dúcia era mais que uma colega de trabalho. Era como uma irmã mais velha, a única pessoa que havia sido bondosa com ela desde o primeiro dia na mansão. Esperança, Ricardo disse suavemente. Dúcia vai ficar bem. Ela é forte. Você não entende, Esperança murmurou. Dúcia tem diabetes e pressão alta. Ela trabalha 3 empregos para sustentar os 4 netos que cria sozinha. Eu sempre disse para ela descansar mais, mas ela dizia que não podia parar. Miguel apertou a mão da mãe. A tia Dúcia vai ficar boa, mamãe. Ela prometeu que ia me ensinar a fazer o bolo de chocolate dela. Chegando ao hospital, eles foram direto para a emergência. Um médico jovem se aproximou assim que soube que eram família da paciente. Doutor, como ela está? Esperança perguntou imediatamente. Estável, mas precisamos conversar. Vocês são parentes próximos da senhora Dúcia? Eu sou como uma filha para ela. Esperança respondeu. E este é Ricardo Vitorino, o empregador dela. O médico olhou para Ricardo com reconhecimento. Senhor Vitorino, que bom que está aqui. Vamos precisar conversar sobre o tratamento. Eles foram conduzidos para uma sala reservada, onde o médico explicou a situação. A senhora Dúcia teve uma crise hipertensiva severa, complicada pelo diabetes descontrolado. Conseguimos estabilizá-la, mas... Ele hesitou. Descobrimos algo mais sério nos exames. Esperança sentiu suas pernas fraquejarem. O que foi? Há indícios de um problema cardíaco grave. Ela vai precisar de uma cirurgia urgente, possivelmente já na próxima semana. Que tipo de cirurgia? Ricardo perguntou. Uma ponte de safena tripla. É um procedimento complexo, mas necessário. Sem ele, ela tem poucos meses de vida. O silêncio na sala era ensurdecedor. Esperança fechou os olhos, sentindo o peso da realidade caindo sobre ela. Doutor? Ela perguntou com a voz embargada. Quanto custa essa cirurgia? Com todos os procedimentos pós-operatórios, fisioterapia e medicamentos, estamos falando de aproximadamente R$200 mil. Miguel, que havia ficado quieto até então, puxou a blusa da mãe. Mamãe, é o mesmo problema do meu coração? O médico olhou para o menino com curiosidade. Seu filho também tem problema cardíaco? Ele precisa de uma cirurgia para corrigir um defeito congênito, Esperança explicou, lutando para manter a voz firme. Também custa aproximadamente R$200 mil. Ricardo observava a conversa em silêncio, processando os números. R$400 mil. Para ele era o equivalente ao que gastava em uma festa. Para Esperança, era impossível. Posso falar com a paciente? Ricardo perguntou. Ela está acordada e pedindo especificamente para falar com Esperança, mas vocês podem visitá-la juntos. No quarto de hospital, Dúcia estava pálida, mas consciente. Assim que viu Esperança, seus olhos se encheram de lágrimas. Minha filha, graças a Deus você veio. Esperança se aproximou da cama e segurou a mão da amiga. Dúcia, você nos deu um susto terrível.
Esperança, preciso te contar algo. Algo que descobri hoje e que me deixou tão nervosa que deve ter causado essa crise. Dúcia olhou para Ricardo com hesitação. Pode falar na frente dele, Dúcia. Agora somos todos uma família. Esperança disse, surpreendendo a si mesma com as palavras. Sua irmã Carmela me ligou hoje cedo, do hospital infantil. Esperança ficou tensa. Carmela era enfermeira no hospital onde Miguel fazia acompanhamento. O que ela disse? Que conseguiu acelerar a vaga para a cirurgia do Miguel. Mas tem uma condição. Dúcia parou para respirar com dificuldade. O pagamento tem que ser feito até amanhã ao meio-dia, ou eles vão dar a vaga para outro paciente. O mundo parou para a Esperança. Até amanhã? E tem mais, minha filha. Carmela disse que alguém ligou para o hospital tentando cancelar a cirurgia do Miguel. Disse que era da família e que haviam mudado de ideia sobre o tratamento. Ricardo se aproximou da cama. Quem foi que ligou? Um homem que se identificou como Tomás Vitorino. Disse que era tio da criança e tinha autorização legal para tomar decisões médicas. A fúria no rosto de Ricardo era visível. Esse maldito está usando uma criança inocente para me atingir. Miguel, que havia ficado quieto no canto do quarto, se aproximou da cama onde Dúcia estava. Tia Dúcia, o homem mau não quer que eu fique bom? Dúcia sorriu tristemente para o menino. Não, meu amor, mas sua mãe e o Ricardo vão encontrar um jeito. Sempre encontram. Dúcia, você não se preocupe com isso agora, Esperança disse tentando soar confiante. Você precisa se concentrar em ficar boa. Esperança, Dúcia segurou sua mão com mais força. Eu ouvi os médicos conversando no corredor. Minha cirurgia também tem que ser feita logo. E eu sei que você não tem dinheiro para pagar as duas. Dúcia, escuta o que estou dizendo, filha. Se você conseguir dinheiro para uma cirurgia, tem que ser a do Miguel. Ele tem 8 anos e uma vida inteira pela frente. Eu já vivi mais de 60 anos bons. Não fale assim. Esperança estava chorando abertamente agora. Você vai se operar sim. Os dois vão se operar. Com que dinheiro, Esperança? Mesmo se o senhor Ricardo pagasse tudo, são 400 mil reais. E depois de tudo que aconteceu com a família dele, vocês acham que ele vai ter acesso a esse dinheiro? Ricardo saiu do quarto abruptamente. Esperança o seguiu, deixando Miguel conversando baixinho com Dúcia. No corredor do hospital, Ricardo estava de costas para ela, claramente lutando contra as emoções. Ricardo, você está bem? Ele se virou e Esperança viu que estava chorando. Não, eu não estou bem. Nada disso está bem. Ele bateu o punho na parede. Tenho bilhões de reais, mas meu próprio irmão conseguiu bloquear minhas contas enquanto tramita o processo de interdição. Tenho o poder de salvar 2 vidas, mas não consigo acessar meu próprio dinheiro. Ricardo, você não entende, Esperança. Essa é minha chance de fazer algo certo na vida, de compensar pelo menos uma pequena parte do mal que causei. Ele a encarou com desespero. Aquele menino, Miguel, quando ele me olha, não vejo medo ou interesse. Ele me vê como uma pessoa normal. E Dúcia, ela cuidou da minha casa como se fosse a dela durante anos, e eu nem sabia que ela tinha netos. Esperança se aproximou dele. Nós vamos encontrar uma solução. Como? Meu irmão controlou tudo. Bloqueou minhas contas, assumiu a empresa, me transformou em um homem rico no papel, mas sem acesso a nenhum centavo. Foi então que Esperança teve uma ideia. Uma ideia perigosa, mas que poderia funcionar. Ricardo, você confia em mim? Claro. Por quê? Porque vou fazer algo que pode nos salvar, ou nos destruir completamente. O que você está pensando? Esperança respirou fundo. Vou fazer uma proposta para seu irmão. Uma troca. Que tipo de troca? Eu me entrego para a polícia, assumo todos os crimes que ele está me acusando e, em troca, ele libera dinheiro suficiente para as 2 cirurgias. Você perdeu a cabeça? Não vou deixar você ir para a prisão. Ricardo, pense bem. Se eu for presa, é só temporário. Com um bom advogado, posso sair em poucos meses. Mas se Miguel e Dúcia não se operarem... Ela não conseguiu terminar a frase. Não, tem que haver outro jeito. Qual jeito? Suas contas estão bloqueadas, você não pode vender nenhum bem sem autorização judicial, e isso pode demorar meses. Ricardo ficou em silêncio, processando as opções. Esperança, se você fizer isso,
Se sacrificar sua liberdade por nós, como vou conseguir viver comigo mesmo depois? Da mesma forma que eu consegui viver comigo mesma depois que você destruiu minha empresa. Ela respondeu suavemente, lembrando todos os dias de que às vezes precisamos fazer sacrifícios por quem amamos. Naquele momento, Miguel apareceu na porta do quarto. Mamãe, a tia Dúlcia quer falar com vocês dois. Ela disse que teve uma ideia. Eles voltaram para o quarto, onde Dúlcia os esperava com uma expressão determinada. Eu pensei em algo que vocês não consideraram, ela disse. Ricardo, você conhece as leis da empresa. Se algo acontecer com você, quem herda tudo? Tecnicamente, agora seria Tomás, já que mudei meu testamento recentemente, mas ainda não registrei. E se você morresse antes de registrar? Dúlcia, o que está pensando? Esperança perguntou, alarmada. Estou pensando que às vezes a solução mais óbvia é a que ninguém vê. A ideia é fingir que Ricardo morreu. As palavras de Dúlcia ecoaram no silêncio do quarto de hospital, como uma bomba que acabara de explodir. Esperança, Ricardo e Miguel ficaram olhando para ela como se ela tivesse perdido a razão. Dúlcia, você bateu a cabeça? Esperança perguntou, aproximando-se da cama com preocupação. Escutem antes de me acharem louca, Dúlcia disse, sua voz ganhando força apesar da fraqueza física. Ricardo, se você morrer oficialmente, o que acontece com seus bens? Eles vão para Tomás, já que o Novo Testamento não foi registrado ainda, mas... Ricardo parou, começando a entender. Você quer que eu morra no papel? Exato. Um acidente convincente, corpo nunca encontrado, certificado de óbito emitido após o período legal. Dúlcia tentou se sentar na cama. Tomás herda tudo imediatamente, sem contestações. Mas como isso nos ajuda? Esperança perguntou, ainda confusa. Por quê? Dúlcia continuou com um sorriso fraco. Mortos não podem ser processados por crimes financeiros. Todas as investigações sobre lavagem de dinheiro e empresas fantasma seriam arquivadas. Tomás ficaria livre para usar o dinheiro sujo sem medo. Ricardo piscou, processando a informação. E com essa sensação de segurança, ele baixaria a guarda. Acessaria as contas secretas, movimentaria o dinheiro, deixaria rastros. Dúlcia assentiu. E aí vocês teriam provas concretas de todos os crimes dele. Miguel, que havia ficado quieto durante toda a conversa, puxou a manga da mãe. Mamãe, mas se o tio Ricardo fingir que morreu, como ele vai voltar a ser vivo depois? A pergunta inocente da criança trouxe todos de volta à realidade prática do plano. Miguel tem razão, Esperança disse. Mesmo que consigamos provar os crimes do Tomás, como Ricardo volta à vida oficialmente? Com a ajuda de alguém que vocês não esperariam, uma voz familiar disse da porta do quarto. Todos se viraram e viram Augusto, o assistente de Ricardo, parado na entrada com uma expressão que misturava determinação e medo. Augusto! Ricardo se levantou. Como você nos encontrou? Martinez me ligou. Ele estava preocupado e me contou sobre o hospital. Augusto se aproximou, mas manteve a voz baixa. Senhor Ricardo, precisamos conversar. Descobri coisas sobre seu irmão que vão chocar o senhor. Que tipo de coisas? Tomás não está apenas roubando sua empresa. Ele está vendendo ela, pedaço por pedaço, para um grupo de investidores estrangeiros. Augusto tirou um tablet da pasta. Olhe estes contratos que consegui fotografar. Ricardo pegou o aparelho e seus olhos foram se arregalando conforme lia. Isso são... ações da minha própria empresa sendo vendidas a preços irrisórios. E tem mais. Os compradores são empresas laranjas ligadas a um cartel de lavagem de dinheiro internacional. Seu irmão está transformando sua corporação em uma fachada para operações ilegais. Esperança se aproximou para ver os documentos. Augusto, como você conseguiu essas informações? Porque eu nunca parei de trabalhar para o verdadeiro dono da empresa. E porque... Augusto hesitou. Porque Tomás me ofereceu uma proposta para traí-lo, Sr. Ricardo. Ofereceu 10 milhões para eu desaparecer com documentos comprometedores. E você aceitou? Ricardo perguntou, mas sem raiva, apenas curiosidade. Eu disse que aceitava, e deixei ele pensar que estava do lado dele. Augusto sorriu. Mas na verdade gravei todas as conversas que tivemos. Tenho provas de tudo. Dúlcia bateu palmas fracamente. Perfeito. Augusto, você pode ser nossa testemunha do lado de dentro.
Mas ainda temos o problema das cirurgias. Esperança lembrou, a realidade voltando a pesar sobre ela. Mesmo com todas essas provas, não temos acesso ao dinheiro a tempo. Foi então que aconteceu algo inesperado. Miguel se soltou da mão da mãe e se aproximou de Ricardo. Tio Ricardo, ele disse com a seriedade de uma criança que cresceu cedo demais. Posso te fazer uma pergunta? Claro, Miguel, qualquer coisa. Você realmente quer ser uma pessoa boa agora? A pergunta simples atingiu Ricardo como um raio. Ele se ajoelhou para ficar na altura do menino. Sim, Miguel, mais do que qualquer coisa no mundo. Então você faria qualquer coisa para salvar a tia Dúlcia e para me ajudar a ficar bom? Qualquer coisa. Miguel sorriu, daquele jeito puro que só as crianças conseguem. Então eu tenho uma ideia melhor que fingir que você morreu. Todos olharam para o menino de 8 anos que estava prestes a surpreendê-los. Que ideia é essa, meu amor? Esperança perguntou. Por que vocês não pedem ajuda para as pessoas que vocês ajudaram? O silêncio no quarto foi total. Ninguém entendeu o que Miguel queria dizer. Miguel, que pessoas? Ricardo perguntou gentilmente. Tio Ricardo, a mamãe me contou que você tem uma empresa muito grande, né? Tenho, sim. E que sua empresa dá trabalho para muitas pessoas? Para milhares de pessoas, Miguel. Então essas pessoas devem gostar de trabalhar com você, né? Senão, não trabalhariam. Ricardo piscou, começando a entender onde o menino queria chegar. E se você explicasse para elas que precisa de ajuda? Não para você, mas para salvar pessoas importantes? Miguel continuou com a lógica cristalina de uma criança. Se cada pessoa que trabalha na sua empresa desse só um pouquinho, talvez daria para pagar os médicos da mamãe e da tia Dúlcia. Augusto ficou boquiaberto. Miguel, isso é genial. Como assim? Esperança perguntou. Senhor Ricardo, a empresa tem 12.000 funcionários diretos. Augusto explicou rapidamente. Se cada um contribuísse com R$50, teríamos R$600.000. Mais do que suficiente para as 2 cirurgias. Mas como vamos acessar os funcionários se Tomás controla tudo? Ricardo perguntou. Pelos grupos de WhatsApp internos. Augusto sorriu. Eu administro a maior parte deles. E tenho certeza de que quando os funcionários souberem da verdade sobre o que Tomás está fazendo com a empresa deles, vão querer ajudar. Dúlcia estava sorrindo pela primeira vez desde que chegara ao hospital. Esse menino é mais inteligente que todos nós juntos. Mas esperam, Esperança disse ainda hesitante. Mesmo que consigamos o dinheiro para as cirurgias, isso não resolve o problema da empresa. Tomás ainda vai controlar tudo. Aí que entra a parte do meu plano, Augusto disse. Senhor Ricardo, se o senhor aparecer publicamente mostrando que está vivo e são, e se tivermos os funcionários do nosso lado, Tomás não vai conseguir manter a farsa. Como assim? Vamos fazer uma transmissão ao vivo. O senhor aparece, conta a verdade sobre o que Tomás fez, mostra as provas dos crimes e pede apoio dos funcionários. Augusto estava visivelmente empolgado. Com 12.000 pessoas assistindo em tempo real, Tomás não pode simplesmente fazer o senhor desaparecer. Ricardo olhou para a Esperança. O que você acha? Eu acho perigoso. E se Tomás tentar fazer alguma coisa violenta? Mamãe. Miguel puxou a blusa dela novamente. O tio Ricardo disse que faria qualquer coisa para nos ajudar. E às vezes, quando a gente quer ser corajoso de verdade, a gente tem que ter um pouquinho de medo. As palavras do menino tocaram profundamente todos os adultos presentes. Miguel está certo, Ricardo disse, se levantando. Eu passei a vida toda tendo medo. Medo de não ser bom o suficiente. Medo de perder dinheiro. Medo de que as pessoas descobrissem quem eu realmente era. Ele olhou para a Esperança. Mas vocês me ensinaram que existem coisas mais importantes que o medo. O que você está decidindo? Esperança perguntou, embora já soubesse a resposta pelos olhos dele. Estou decidindo que é hora de parar de correr. É hora de enfrentar meu irmão de frente, com a verdade na mão, e as pessoas certas do meu lado. Augusto pegou o celular. Posso começar a organizar a transmissão? Pode, mas com uma condição. Ricardo se aproximou da cama onde Dúlcia estava. Quero que seja aqui mesmo, neste hospital, com Dúlcia, Esperança e Miguel ao meu lado, porque essas são as pessoas que realmente importam na minha vida agora. Ricardo, Esperança disse suavemente. Você tem certeza disso?
Uma vez que começarmos, não há volta. Esperança, há 3 dias você me disse algo que não consegui esquecer. Você disse que para ser amado, primeiro é preciso enxergar que outras pessoas existem. Ricardo sorriu. E pela primeira vez em anos, era um sorriso genuíno. Bem, agora eu vejo. Vejo você, vejo Miguel, vejo Dúlcia, vejo todos os funcionários que construíram minha empresa comigo. E é hora de lutar por vocês, da mesma forma que vocês lutaram por mim. Miguel correu até Ricardo e o abraçou. Tio Ricardo, agora você está sendo corajoso de verdade. O abraço simples de uma criança de 8 anos foi o momento que selou a decisão. Ricardo Vitorino, o homem que sempre teve tudo, finalmente havia encontrado algo pelo qual valia a pena arriscar tudo. Augusto, ele disse, ainda abraçado com Miguel, marque a transmissão para amanhã ao meio-dia. É hora de mostrar para meu irmão quem realmente controla a Corporação Vitorino. E se ele tentar impedir a transmissão? Ricardo olhou para Esperança, que assentiu em apoio silencioso. Então vamos descobrir se 12.000 funcionários conseguem ser mais fortes que um homem ganancioso. Meio-dia em ponto. O saguão do Hospital São Bento estava completamente transformado. Augusto havia organizado tudo com a precisão militar de quem sabia que uma única falha poderia destruir tudo. Câmeras profissionais, equipamento de som e dezenas de funcionários da Corporação Vitorino que haviam chegado para apoiar seu verdadeiro chefe. Esperança segurava a mão de Miguel enquanto observava Ricardo fazer os últimos ajustes no microfone. Nas últimas 18 horas, 12.000 funcionários haviam contribuído espontaneamente para as cirurgias. A meta tinha sido não apenas atingida, mas superada. 680 mil reais haviam sido arrecadados, suficiente para salvar tanto Dúlcia quanto Miguel, e ainda sobrar para ajudar outras famílias em situação similar. Mamãe, por que você está chorando? Miguel perguntou, notando as lágrimas nos olhos da mãe. São lágrimas felizes, meu amor. Pela primeira vez em muito tempo, são lágrimas felizes. Dúlcia, que havia insistido em participar da transmissão mesmo contra a recomendação médica, estava sentada numa cadeira de rodas ao lado deles. Esperança, em 40 anos de trabalho, nunca vi uma coisa assim. Pessoas que nem nos conhecem doando dinheiro para salvar nossas vidas. É o poder da verdade, Dúlcia, Ricardo disse se aproximando deles. Quando as pessoas veem a verdade de verdade, elas respondem com o coração. Augusto se aproximou com o tablet na mão. Senhor Ricardo, temos um problema. Tomás descobriu sobre a transmissão. Como sabe? Porque ele está aqui. Todos se viraram na direção que Augusto apontava. Pelas portas principais do hospital, Tomás Vitorino entrava acompanhado de 4 seguranças particulares e 2 advogados. Seu rosto estava contorcido numa mistura de raiva e desespero. Ricardo! Ele gritou, atravessando o saguão. Você vai parar com essa palhaçada agora mesmo! Os funcionários presentes se posicionaram instintivamente entre Tomás e Ricardo, formando uma barreira humana protetora. Tomás, Ricardo disse calmamente, você chegou na hora certa. Vai poder explicar pessoalmente para nossos funcionários por que tentou vender a empresa deles para criminosos. Você não tem provas de nada, e essa transmissão é ilegal. Você não tem autorização para falar em nome da empresa. Na verdade, Augusto disse mostrando documentos, ele tem. Como presidente e fundador, Ricardo mantém direitos de comunicação mesmo durante processos de interdição. Checamos com 3 advogados diferentes. Miguel se soltou da mão da mãe e, para surpresa de todos, caminhou até ficar entre Ricardo e Tomás. Tio Tomás, o menino disse com a seriedade que havia se tornado sua marca registrada. Por que o senhor não gosta do tio Ricardo? A pergunta inocente de uma criança pegou Tomás completamente desprevenido. Isso não é da sua conta, garoto. Mas é sim da minha conta. O tio Ricardo vai ajudar a pagar minha cirurgia. E a da tia Dúlcia também. Por que o senhor não quer deixar ele ajudar as pessoas? Tomás olhou ao redor e percebeu que todos, funcionários, câmeras, até mesmo seus próprios seguranças, estavam observando sua reação à pergunta de uma criança inocente. Porque meu irmão é um homem perigoso, Tomás explodiu.
Ele destrói empresas, arruína famílias, não se importa com ninguém além dele mesmo. Isso era verdade, Miguel respondeu calmamente. Mas as pessoas podem mudar, né? Minha mamãe sempre diz que todo mundo merece uma segunda chance. Sua mãe, Tomás disse com desprezo, é uma criminosa que roubou documentos confidenciais. Foi a gota d'água. Ricardo deu um passo à frente, colocando-se protetivamente na frente de Miguel. Não, ele disse, sua voz ecoando pelo saguão. Esperança é a mulher mais honesta que já conheci. É uma mãe que trabalha 18 horas por dia para salvar o filho. É uma pessoa que tinha todos os motivos para me odiar, mas escolheu me salvar. Ricardo, Esperança sussurrou, tocada pela defesa pública. E sabe por que ela me salvou, Tomás? Porque ela entende algo que você nunca entendeu. Que somos todos conectados. Que machucar outras pessoas acaba machucando a gente mesmo também. Augusto fez sinal de que a transmissão havia começado. 12.000 funcionários estavam assistindo ao vivo e o número de espectadores crescia rapidamente conforme a notícia se espalhava. Funcionários da Corporação Vitorino, Ricardo disse, olhando diretamente para as câmeras. Vocês estão vendo aqui a diferença entre construir e destruir. Nos últimos anos, meu irmão tentou me convencer de que vocês eram apenas números numa planilha, que não importavam como pessoas. Tomás tentou interromper, mas os funcionários presentes começaram a vaiar, impedindo-o de falar. Mas vocês me mostraram o contrário. Quando souberam que 2 pessoas precisavam de ajuda médica, não perguntaram se conheciam essas pessoas. Não perguntaram se elas mereciam. Simplesmente ajudaram, porque é isso que pessoas boas fazem. Na transmissão ao vivo, os comentários começaram a aparecer aos milhares. Funcionários de todo o país expressando apoio, compartilhando suas próprias histórias, oferecendo mais ajuda. Tomás, Ricardo se virou para o irmão. Você passou anos me dizendo que sentimentos não pagam dividendos. Mas olhe ao seu redor. Olhe a força que vem de pessoas que se importam umas com as outras. Essa é a verdadeira riqueza. Você perdeu a cabeça, Ricardo. Uma empresa não pode ser dirigida por emoções. Tem razão, Ricardo assentiu. Uma empresa precisa de lógica, estratégia, planejamento. Mas também precisa de alma. E alma é o que você tentou tirar da nossa corporação. Esperança se aproximou e tocou suavemente o braço de Ricardo. Posso falar? Ricardo assentiu, cedendo-lhe o microfone. Meu nome é Esperança Morales, ela disse para as câmeras. Há 4 anos trabalhava numa empresa que foi comprada e fechada pela Corporação Vitorino. Perdi meu emprego. Meu marido morreu do estresse e fiquei sozinha com um bebê doente. O saguão ficou completamente silencioso. Vocês devem estar pensando, que tipo de pessoa vai trabalhar para quem destruiu sua vida? E a resposta é, uma pessoa que entendeu que a vingança só funciona quando você se torna igual a quem te machucou. Lágrimas começaram a aparecer nos olhos de vários funcionários presentes. Ricardo Vitorino me contratou sem saber quem eu era. Me tratou mal durante 3 anos, me ignorou, me fez sentir invisível. Mas quando descobri que a família dele estava tentando destruí-lo, eu o protegi. Sabem por quê? Ela fez uma pausa, olhando diretamente para as câmeras. Porque eu reconheci nele a mesma dor que eu sentia. A dor de se sentir sozinho no mundo. E porque meu filho de 8 anos me ensinou que ser forte não é nunca cair. É se levantar toda vez que você cai. E ainda assim estender a mão para quem precisa. Miguel se aproximou da mãe e segurou sua mão livre. Tio Ricardo me deu uma segunda chance. O menino disse para o microfone. Agora ele vai ficar bom do coração, igual eu vou ficar. A frase simples da criança quebrou a resistência de muitas pessoas. Vários funcionários estavam chorando abertamente. Tomás, percebendo que havia perdido completamente o controle da situação, fez uma última tentativa desesperada. Você não pode reformar uma corporação inteira baseado em sentimentalismo barato, ele gritou. Os investidores vão rir de vocês. Talvez, Ricardo respondeu calmamente. Mas sabe o que descobri, Tomás? Que existem investidores que valorizam empresas éticas, que preferem lucros sustentáveis a golpes rápidos, e que funcionários felizes produzem mais que funcionários com medo. Augusto se aproximou com mais documentos. Senhor Ricardo, acabamos de receber confirmação. 3 grandes fundos de investimento internacional entraram em contato oferecendo parcerias.
Eles assistiram à transmissão e querem fazer negócios com uma empresa que cuida das pessoas. Tomás empalideceu. Isso é impossível. Não, irmão. Isso é o futuro. Um futuro onde empresas existem para melhorar a vida das pessoas, não apenas para enriquecer meia dúzia de indivíduos. Dúlcia, que havia ficado quieta durante toda a transmissão, pediu o microfone. Eu trabalho há 40 anos como empregada doméstica. Ela disse com a voz ainda fraca, mas firme. Cuidei das casas e das famílias de pessoas ricas. E posso dizer uma coisa: riqueza não torna ninguém feliz. Mas bondade torna. Ela olhou diretamente para Tomás. Senhor Tomás, o senhor ainda tem tempo de escolher ser uma pessoa melhor. Seu irmão escolheu. Por que o senhor não escolhe também? A pergunta simples e direta de Dúlcia atingiu Tomás como nada antes havia atingido. Pela primeira vez em anos, ele viu sua própria alma refletida nos olhos de uma empregada doméstica que estava oferecendo perdão a quem não merecia. Tomás olhou ao redor, para os funcionários que o observavam, para as câmeras que transmitiam ao vivo, para Miguel segurando a mão da mãe, para Dúlcia numa cadeira de rodas oferecendo compaixão. Lentamente, como um homem derrotado não pela força, mas pela bondade, Tomás se aproximou de Ricardo. Eu não sei como voltar atrás de tudo que fiz, ele sussurrou, sua voz quebrando. Um passo de cada vez, Ricardo respondeu abraçando o irmão. Um passo de cada vez. A transmissão terminou com uma imagem que se tornaria icônica. 2 irmãos se abraçando, uma empregada numa cadeira de rodas sorrindo, uma mãe e seu filho de mãos dadas e dezenas de funcionários aplaudindo. Epílogo. 6 meses depois. O Hospital São Bento estava em festa. Miguel corria pelo corredor, completamente curado, perseguindo uma bola de futebol. Dúlcia, totalmente recuperada da cirurgia cardíaca, ria enquanto tentava alcançá-lo. Miguel, não corra no hospital! Esperança gritou, mas estava rindo também. Ricardo apareceu no corredor carregando uma pilha de documentos, mas não eram contratos empresariais. Eram projetos da Fundação Esperança Dúlcia Miguel, que havia se tornado a maior organização de ajuda médica para famílias carentes do país. Como foram as inscrições hoje? Esperança perguntou. 200 famílias cadastradas para cirurgias gratuitas, e mais 500 voluntários se ofereceram para ajudar. Tomás apareceu no final do corredor, usando uma camiseta simples em vez de terno. Havia passado os últimos meses trabalhando como voluntário na fundação, tentando compensar anos de ganância. Ricardo, precisamos conversar sobre o orçamento do próximo mês. Temos mais pedidos de ajuda do que recursos. Problema bom de se ter. Ricardo sorriu. Vamos encontrar uma solução. Miguel parou de correr e se aproximou dos adultos. Tio Ricardo, posso fazer uma pergunta? Sempre, Miguel. Você está feliz agora. Ricardo olhou ao redor. Para a Esperança organizando prontuários de pacientes, para Dúlcia conversando carinhosamente com uma mãe preocupada, para Tomás estudando formas de ajudar mais pessoas, para Miguel com seu sorriso puro e saudável. Sabe, Miguel, durante 58 anos eu pensei que sabia o que era felicidade. Achava que era ter dinheiro, poder, controle sobre tudo. E agora? Agora eu sei que felicidade é olhar ao redor e ver pessoas que você ama e saber que está fazendo diferença na vida delas. É saber que quando você não estiver mais aqui, o mundo vai estar um pouquinho melhor porque você passou por ele. Miguel sorriu e abraçou Ricardo. Então você aprendeu a ser uma pessoa boa de verdade. Aprendi com os melhores professores, Ricardo respondeu, abraçando o menino e estendendo o braço para incluir Esperança no abraço. E qual foi a lição mais importante? Esperança perguntou. Ricardo olhou nos olhos dela. Os mesmos olhos que um dia haviam se enchido de lágrimas enquanto recolhia cacos de cristal. Os mesmos olhos que o haviam protegido quando ele mais precisava. Os mesmos olhos que o haviam ensinado a enxergar além de si mesmo. Que a verdadeira riqueza não está no que você acumula. Está no que você doa. E que às vezes, as pessoas mais poderosas do mundo são aquelas que parecem invisíveis aos nossos olhos.